Hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos. Tem gente que tem medo, tem gente que é louco para estar em um. Tem alguns que se perguntam, será que dá para ser felizes para sempre dentro de um relacionamento? Então, hoje eu quero conversar um pouquinho e talvez tirar esse peso que os relacionamentos eles exercem sobre a felicidade. Muitas pessoas escolhem não se relacionar, porque elas acham que agindo dessa forma, elas vão estar protegidas da dor. Elas acham que a dor, ela vai ser sempre causada pelo outro, pelo parceiro. Então elas escolhem ficar só para evitar a dor. Só que isso é uma grande mentira. Na realidade, nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós nascemos para nos relacionar com os outros, seja esse relacionamento fraternal, como irmãos, seja esse relacionamento parental ou um relacionamento amoroso. Então, nós somos seres relacionais. Precisamos estar em contato com os outros para sermos felizes. Isso é um fato. Só que muitas vezes as pessoas elas jogam na relação amorosa, afetiva, um peso muito grande. Então o que é que elas pensam? Eu preciso ter uma relação equilibrada, estável, para que eu possa ser feliz. E o grande perigo disso é que joga nos ombros do outro uma responsabilidade pela própria felicidade. E esse peso, eu digo a vocês, ninguém consegue carregar por muito tempo. Eu posso, dentro da minha relação, deixar o meu parceiro alegre. Fazer algumas coisas que o encantem, que o seduzam. Então ele vai ficar alegre, ele vai ter um estado eufórico muitas vezes. Mas a responsabilidade de ser feliz é única e exclusivamente dele. Porque também eu posso ter atitudes que deixem ele triste, que deixem o meu parceiro irritado, que deixem o meu parceiro inseguro. E isso não pode ter o poder de abalar a felicidade, que é uma construção pessoal. Então, geralmente, as pessoas que abrem mão de um relacionamento por medo do sofrimento, elas sofrem mais ainda. Porque quanto menos eu me relaciono, mais vontade, mesmo que seja inconsciente, eu tenho de me relacionar. É incrível isso. É aquela história do meme que o pessoal usa bastante. Deus me livre, mas quem me dera. Quer um relacionamento? Deus me livre, mas lá no fundinho tá, mas quem me dera. O grande problema que eu associo a linkar relacionamento e felicidade é que nós idealizamos um relacionamento perfeito, nós criamos uma historinha perfeita na nossa cabeça e nós colocamos a outra pessoa dentro daquele enredo. Só que a pessoa muitas vezes não quer participar daquela história. Ela não quer fazer aquele filme conosco, ou pelo menos ela até aceita fazer o filme, mas não desempenhando aquele personagem que a gente escreveu para ela. Então é muito fácil a gente se frustrar num relacionamento. E eu digo isso a vocês com conhecimento de causa. Eu me relaciono amorosamente, afetivamente com o mesmo parceiro há quase 30 anos. Então, assim, para ser mais exata, há 28 anos eu me relaciono com o mesmo parceiro. E dentro desse longo período, nós já tivemos nossos altos, nossos baixos, nossos profundos e nossos picos. Sim, é normal. Agora, esperar que o outro sempre te coloque numa situação de alegria, de bem-estar, de euforia, é ingenuidade. É, na realidade, infantilidade. Porque o outro é um ser humano como nós que carrega o quê? Defeitos e virtudes, qualidades. E uma hora ou outra, isso aí vem à tona. Ninguém é só qualidade.
como também ninguém é só defeito. Nós somos ambivalentes e por isso a gente precisa separar um pouco a questão do relacionamento amoroso com esse peso tão grande que a gente coloca nele para ter felicidade. Relacionar-se implica invariavelmente em conflito. E por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, criados com crenças, com valores muito distintos, e quando nos unimos e quando estamos juntos, isso gera atrito e desentendimento. Mas principalmente pelo fato de que nós temos a necessidade de estar certos e fazer do outro o errado. É comum os relacionamentos, e aí eu já digo de todos eles, né, não só os amorosos, terem atritos, terem conflitos justamente por essa necessidade que nós temos de ter sempre razão. Eu costumo dizer que quem gosta de sempre ter razão dificilmente é feliz. Por quê? Porque busca o conflito, busca o atrito, busca o desentendimento. E isso é muito complicado dentro de um processo de construção de felicidade. Os outros relacionamentos, igualmente, eles nos suprem. Existem pessoas que muitas vezes não têm um parceiro amoroso, mas que são que se envolvem com muitos amigos, que são muito família, que têm uma amizade muito estreita com os irmãos, com os sobrinhos, e aquilo supre. Às vezes as pessoas dizem, Aninha, mas só dá para ser feliz se a pessoa for casada. Eu digo, não, claro que não. É plenamente possível ser feliz solteira. Claro que é. Só que não é possível ser feliz sozinha. Entendam isso, existe uma diferença bem grande aí e que é super importante pontuar. Eu posso ser feliz solteira? Claro, plenamente possível. Eu posso ser feliz sozinha? Acho difícil. Inclusive, se você é sozinho e é de fato feliz, me manda uma mensagem porque eu quero conversar contigo. Porque na realidade nós somos seres nascidos para nos relacionar uns com os outros. E essa relação, ela precisa existir para que a gente cresça, para que a gente aprenda a ter alguns valores, né, como respeito, como empatia, que vão servir de tijolinhos ali na construção da nossa felicidade. Atualmente, as pessoas elas estão vivendo relacionamentos superficiais em todos os âmbitos, mas principalmente nos relacionamentos amorosos. Existem casais que vivem há 10, 15, quase 30 anos, né? E que não têm, na verdade, intimidade um com o outro. Dividem a mesma casa, dividem a mesma cama, pagam contas, têm filhos, mas não permitem que o outro lhe enxergue de verdade pelo que é. Vive um relacionamento superficial, sem intimidade. E aí não é de se espantar que esse relacionamento não traga uma felicidade genuína. Ou que esse relacionamento não preencha aquele vazio que vai se acumulando, um vazio que acumula, é uma coisa até contraditória, mas essa é a verdade. É um vazio que vai tomando conta de nós, tomando conta e daqui a pouco ele vaza. E aí a pessoa se mostra o quê? Insatisfeita. E aí começa a história. Não tem motivo para estar insatisfeita. A mulher é tão boa, o marido é perfeito, a família é linda, família de comercial de margarina, né? Todo mundo no café da manhã super contente. E a pessoa começa, inclusive, a se culpar. Por que eu não sou feliz? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou nessa situação? Quando, na realidade, o grande problema é que essa pessoa, geralmente, não teve a coragem de se entregar por inteiro àquele relacionamento. Talvez por medo de ser julgado, né? Talvez por medo de não aparentar aquela imagem, né? Daquela imagem construída, né? Às vezes tão dificilmente construída, do super-homem ou da super-heroína, enfim, o super-herói e a super-heroína. Aí fica com medo de mostrar quem realmente é. Fica com medo de dizer que
sente fraqueza, tem medo de dizer que é inseguro. E isso tudo faz com que não haja uma sintonia entre esse casal. E a falta dessa sintonia, independente da quantidade de anos que se viva junto, ela vai produzindo um sentimento de não pertencimento, ela vai produzindo uma inquietação, ela vai produzindo uma tristeza que vai se instalando. E aí é nesse contexto muitas vezes que acontecem as traições. Por quê? Porque a pessoa ela não está satisfeita dentro daquele relacionamento, ela não enxerga que a responsabilidade é dela, na maioria das vezes por não se entregar completamente, por não se mostrar de verdade para o seu parceiro, e aí acha que buscando uma relação extraconjugal aquilo vai melhorar. E não vai melhorar. Na realidade piora, porque além de tudo ainda existe uma questão da mentira. E a mentira, gente, ela é tinhosa. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas todo mundo mente, mas fulano é um mentiroso compulsivo. Na verdade, sim, todo mundo mente. E todo mundo mente porque tem medo. Tem medo de ser descoberto, tem medo de se mostrar não tão perfeito, né? Tem medo de que as pessoas rejeitem. Todo mundo mente, mas todas as pessoas que mentem, todos nós, quando mentimos, é como se a gente tirasse um pedaço de nós. Aquele que você acha que mente por prazer, eu te asseguro que não. Porque a mentira, ela gera um caos emocional muito grande. Tu se sente indigno, impuro, se a gente puder usar essa palavra. Tu não se sente digno de receber amor, tu não se sente digno de buscar a felicidade. E é o que a gente vê, né? Então, procura 1000 casos, ou seja o homem ou seja a mulher, tá, gente? Nós hoje já entendemos isso, que tanto os homens quanto as mulheres traem. A única diferença é que, para os homens, em função da sociedade machista, isso ficou meio que permitido, né? E alguns ainda trazem essa ideia antiquada. Mas as mulheres sempre traíram, só que talvez com mais cuidado, porque elas iam sempre ser mais julgadas e condenadas pela sociedade. Enfim, mas cada um, dentro da sua insatisfação, por não perceber que o problema reside em si, busca outros parceiros. Pode ter 1000 amantes, mas o vazio, a sensação de estou incompleto, vai continuar. O sexo pode ser bom, né? Pode-se viver momentos prazerosos, alegres, mas daqui a pouco volta aquela sensação de não sei, isso não me preenche, não sei, isso não me satisfaz, não me basta. E até que se perceba que o grande problema nisso é a tua superficialidade, às vezes pode levar anos. Não raro, pessoas que se relacionam dessa maneira, ali na frente elas têm problemas. Os homens têm problemas de impotência, as mulheres de frigidez. Não sentem mais desejo, não sentem mais vontade de nada. Por quê? Porque a superficialidade foi tão grande que criou como se fosse uma barreira para que aquele relacionamento avance, para que aquele relacionamento evolua, cresça. Então, se relacionar é fundamental. Nós precisamos nos relacionar, mas nós não podemos colocar no relacionamento a responsabilidade pela nossa felicidade. Eu posso ser feliz solteiro? Sim. Posso ser feliz sozinho? Não acredito. Nós realmente nascemos para viver em grupos, porque somos humanos e é assim que os humanos vivem. Então não adianta se esconder, não adianta dizer não vou me relacionar com ninguém porque assim eu não vou sofrer, porque vai sofrer muito e o pior, vai sofrer sozinho. O que a gente precisa é amadurecer as nossas emoções, o que a gente precisa é ter a coragem de se entregar sem medo de ser rejeitado ou ridicularizado ou abandonado. Permitir que o outro nos veja, nos enxergue tal qual somos, sem nenhum adorno,
para tentar nos mostrar perfeitos ou sem nenhuma coisa para nos depreciar, tal qual somos. Seres que carregam virtudes, vícios, defeitos, qualidades, mas que se apresentam de verdade. É isso que os relacionamentos precisam hoje, de verdade, de intimidade e de coragem. Você tem coragem de se relacionar? Você tem coragem de se dar por inteiro? Como você categoriza suas relações? Principalmente as relações amorosas. Elas se baseiam, de fato, em algo profundo ou elas são superficiais? Ou você só está com alguém para não se sentir só ou pior, para não mostrar que está só? Faz esses questionamentos. Te pergunta isso, te permite ouvir a tua resposta a respeito disso. E com certeza, se percebendo, fazendo as mudanças necessárias, tu vai conseguir se relacionar e com certeza ser feliz.